Fala, turminha, beleza? Mais um vídeo aqui falando sobre o fractal 358. Nós vamos gravar alguns vídeos falando sobre o fractal para deixar bem explicadinho a questão do fractal aí, do movimento 358, para que todo mundo entenda como é que funciona esse negócio tão simples, né, que existe no mercado financeiro e que está aí presente em todas as negociações, em todos os gráficos, em todos os ativos, em todas as movimentações de preço que você puder medir com um gráfico, puder medir topo e fundo de negociações dessas oscilações. O fractal 358 está aí presente. Por quê? Porque ele faz parte da nossa genética, né? Ele é Fibonacci. Então Fibonacci está aí na genética, começa na nossa genética e segue, claro, aí com o nosso comportamento também, e automaticamente nós compramos e vendemos em Fibonacci, nós fazemos negócio e as coisas crescem e se movimentam através dessa sequência descoberta aí pelo Leonardo Pisano, o Fibonacci. Vamos falar então do movimento 358 e continuar falando sobre isso aí por mais alguns vídeos, ok? Então vamos lá. Primeiro, se você não me conhece, não sabe quem eu sou, tira o cabeção daqui. Vamos lá, se você ainda não me conhece, está entrando nesse vídeo pela primeira vez, eu sou o Rogério Araújo, iniciei comprando minhas primeiras ações lá em agosto de 94 e Bradesco no mercado fracionário, né? E depois, em 97, depois da crise dos tigres asiáticos, eu comecei a olhar o mercado de forma profissional, comecei a encarar isso aqui de forma mais séria e aí dando mais robustez para os negócios, né? Aonde colocar o fractal 358, né? Identificar esses pontos de retorno, né? Onde você identifica ele, né? Possíveis movimentos nos pontos, né? 3, 5 e 8. Como é que a gente vai achar essa movimentação? Como é que a gente identifica isso no gráfico? E aí eu vou mostrar isso no gráfico que eu tenho aqui já pronto, né? O gráfico do índice futuro. E aí, mas vai ficar num gráfico já pronto, aí é fácil mostrar, é fácil fazer análise. Todos os dias de manhã tem uma aula, tem uma sala, né, no canal, e aí você pode olhar a aula no canal e você vai ver isso acontecendo ao vivo, né? Você vai conseguir ver isso acontecendo ao vivo. E se você já veio de lá do canal, você já sabe que isso acontece todos os dias no mercado e você veio buscar mais informações. Nós vamos falar aqui sobre identificar ponto de retorno nesses gráficos, nessas condições gráficas, que é o 3, 5 e o 8, tá? E possíveis pontos de retorno. Como vou fazer isso? Claro, mostrando no gráfico, movimentação de preço, como é que ele está no gráfico. Então, o gráfico mostra para a gente as condições de movimentação de preço. O que eu fiz aqui? Eu estou falando de gráfico, estou num gráfico de 1 minuto do índice futuro Bovespa. Gráfico de 1 minuto do índice futuro Bovespa. Então eu marquei o movimento menor do índice futuro Bovespa no gráfico, 200 pontos. Eu marquei 400 pontos o movimento médio e eu marquei o movimento de 600 pontos, o movimento máximo do 1 minuto. O que é esse amarelo? É o movimento máximo do 4 minutos. Como é que eu identifico, Rogério, isso? 1 minuto. Movimento 1 e movimento 2 formam o movimento número 3. Automaticamente, se eu vou subir um tempo gráfico, desprezo o movimento menor, pego o movimento aqui, somo a esse, eu encontro o movimento aqui. Então, movimento 3, movimento 5, forma o movimento 8. Pego o movimento 3 do 1 minuto, desprezo 3, 5, acho 8 do 4 minutos. Então, movimento 3 do 1 minuto, movimento 5, movimento 8. 200, 400, 600, 1000. E se fosse no 15 minutos? Vai pegar o 1000, vai somar com o anterior. 600. O movimento 8 do 15 minutos é 1600. E segue assim. Né? Aí você monta o de 60. Depois de 60, o diário. Depois do diário, o semanal. Depois do semanal, o mensal. Então você vai ter sempre a movimentação de preço acontecendo dentro dos seus respectivos gráficos. Né? O que a gente propôs a falar aqui é sobre a movimentação. Então, identificar pontos de retorno, possíveis movimentos nos pontos 3, 5 e 8. Então, vamos falar deles. Né? Movimento, a gente vai ter que
diminuir o gráfico e ir lá para trás. Depois a gente aumenta de novo. Então vem aqui para trás e a gente vai achar essa movimentação no gráfico e os pontos de retorno mais ou menos aonde eles acontecem, porque a gente não sabe, né? Vamos deixar bem claro isso. Ninguém sabe onde é ponto de retorno em um gráfico, tá? A gente sabe, a gente mais ou menos identifica o que o gráfico está fazendo e através dessa identificação a gente vê possibilidades de movimento. Não é que a gente identificou o movimento, ninguém identifica, ninguém sabe o que o mercado está fazendo. Ninguém sabe se o mercado vai subir ou vai cair. A gente sabe que ele existe uma possibilidade maior de queda, uma possibilidade maior de alta, mas não que ele necessariamente vá fazer isso. Tá bom? Então, aqui, ó, a primeira coisa, 200 pontos é um movimento menor. Né? Então, a gente já identifica aqui, ó, uma consolidação onde ele trabalhou 200 pontos. Ele ficou parado dentro dessa consolidação de 200 pontos. Fora isso, o que você vai identificar? Por exemplo, o preço está andando em 200 pontos. Então, quer dizer que se ele romper 200 pontos abaixo, ele pode fazer mais do que isso, né, Rogério? Pode. Se ele fizer 200 pontos acima, também. Então, ponto de fundo, né? Vamos olhar isso aqui como sendo um fundo. Né? Então, eu olhei isso aqui e falei, ó, é um fundo. Ele veio caindo, bateu a cabeça aqui, já tinha o fundo lá embaixo, o fundo aqui, e ele está consolidando. Olhando o fundo até aqui, nesse ponto, vou marcar com amarelo aqui, ó. É como se a gente não soubesse o restante do gráfico para lá. Tá? O ponto amarelo, ó, ele fez 200 pontos aqui, consolidação, rompeu deste fundo para cima. Desse fundo para cima, 400 pontos. Foi onde ele parou aqui, foi onde ele fez o zigue-zague aqui em cima. Então ele está trabalhando aqui, ó, com fundo, está trabalhando aqui 200 pontos que era a consolidação, passou dela acima, possibilidade de 400. E se romper os 400 para cima? A ideia é que ele vai fazer 600. Tá? Então nós vamos trabalhar com essa possibilidade aqui. Eu identifiquei isso. O gráfico se mexeu, o preço veio para cima, beleza. Andou mais ou menos 600 pontos, 400 pontos, um movimento médio. Então ele mais ou menos ficou aqui, ó, em cima da minha cabeça aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, essa condição técnica aqui é a condição que você está olhando para possível ponto de inversão. Ele subiu 400, ele pode voltar a 200, 400, 600. Né? Ou ele pode fazer os 600 para cima ou 1000 pontos para cima e ele estaria trabalhando no 4 minutos. Pode ir até o 1000. Bateu cabeça ali, voltou, consolidou, já fez 200 pontos. Você vai perguntar isso, já fez 200? Já. Então ele está consolidado perto dos 200. Pode fazer 600 de novo? 400 de novo? Ele pode trabalhar aqui, ó, no rompimento para baixo e voltar a fazer esse tamanho? Pode. E se ele fizer para cima, Rogério, onde é que é? Vai ser exatamente o movimento do outro aqui, né? Do laranja. Então, você vai começar a cercar preço. Você vai começar a trabalhar o preço cercando ele para pegar as condições operacionais. O que é que você faz com isso num minuto? Você marca pontos de suporte e resistência do gráfico e, marcando os pontos de suporte e resistência, você começa a identificar que tamanho esse suporte e resistência está. Ó, ele vem aqui de trás trabalhando num rompimento, num suporte, ó, num suporte onde ele bateu. Foi lá, voltou um suporte, testou, subiu, fez um rompimento acima, voltou, suporte, suporte de novo. Tá, se ele romper isso aqui abaixo, onde é que ele pode ir? Você vai olhar isso aqui, ó, 200. Ou, ele fez aqui em cima. Ou ele fez aqui em cima. Marca onde você quiser. Marcou aqui? Tá. 400 pontos para baixo. Mais ou menos. Região do fundo. Né? Vai bater a cabeça aqui no fundo. Se romper abaixo, vai continuar. Então, mais ou menos isso. Por que eu digo mais ou menos? Isso aqui é estatística. Né? Se você não viu um vídeo anterior, você vai olhar, você vai descobrir que isso aqui é um movimento estatístico matemático. Então ele não é preciso, mas ele te mostra mais ou menos a movimentação de preço.
E é aqui, nesses pontos de extremidade, onde começa a formar a famosa música, né, de olha a sombra, é que você vai ficar atento para o possível ponto de reversão ou inversão da tendência, onde o preço começa a mostrar sombra no 1 minuto. Ele começa a mostrar sombra no gráfico, ele começa a mostrar força contrária naquele ponto de operação. E aí você vai traçar os movimentos 3, 5 e 8, você vai colocar o fractal menor, o fractal médio, o fractal maior, para medir a possibilidade de movimentação de preço. Ah, mas será que é isso mesmo? Teste. Primeira coisa que eu digo sempre em tudo que eu ensino, que eu explico. Não acredite no que eu estou falando. Teste. Faça isso. Trace no seu gráfico, no mini índice, 200, 400, 600 e 1000 pontos. E testa. Vê se ele faz esse tipo de movimentação, se ele respeita esse tipo de movimentação. Então você vai estar sempre olhando para o gráfico, procurando pontos de sombra, e nestes pontos de sombra você vai ver possibilidades de inversão de tendência. Então existe a possibilidade do mercado inverter a tendência. Existe a possibilidade de o mercado trabalhar numa tendência oposta. Por quê? Porque ele já fez 600 pontos, né? E aí ele está montando uma sombra superior ou uma sombra inferior. E aí existe a possibilidade, não significa que ele vai, tá? E aí você vai ficar mais atento a rompimentos e formações gráficas que você usa no seu setup, né, operacional, para melhorar o seu desempenho nas operações. E aparentemente, se você olhar isso, ele vai funcionar muito bem. Isso foi desenhado, né, pelo estatístico e matemático lá em 2010, 2009, e aí a gente seguiu estudando isso e começou a colocar em prática um pouquinho mais para frente. E aí você vai ver esses fractais funcionando. Então o fractal 358 se movendo no gráfico, trabalhando no gráfico, você vai ver que isso é possível. Se você identificar pontos, né, de retorno através dessa movimentação e possíveis movimentações ali, como é que esse gráfico se movimenta, para que você esteja sempre atento às possibilidades de fazer negócio, de fazer operações vencedoras e ganhar no mercado de ação, no mercado de futuros, no mercado de opções. Ok? Obrigado, até o próximo vídeo.